Para terminar, eu quero contar para vocês aqui um livro que eu fiz sobre ideias libertárias. E uma das ideias libertárias que eu trabalhei aqui foi da Emma Goldman. Vocês já devem ter ouvido falar. E eu quero terminar exatamente repetindo o que eu escrevi aqui com relação à mulher, o casamento e o amor. Que ela diz assim: casamento não tem nada a ver com amor. Não são sinônimos, como muita gente pensa. Ao contrário, são antagônicos entre si. São forças que se opõem. Em geral, o casamento é uma farsa, uma peça cômica, cujos personagens representam quase sempre situações ridículas. Homens e mulheres casam-se tão somente para agradar a opinião pública. O casamento é pura convenção social. Ora, convenção tem ao menos dois significados. No sentido estrito, o termo tem a ver com um acordo estabelecido a partir de entendimentos prévios aceitos pelas partes. No sentido pejorativo, desagradável e reprovável, quer dizer falsidade. Convenção é falsidade. Acordo não cumprido é insinceridade. Mais ainda, essencialmente, o casamento é um acordo econômico, um pacto de seguro. Longe de ser um acordo entre as partes, no sentido de apagar as diferenças, o casamento é um pacto desigual e injusto, em que a mulher sai perdendo, evidentemente. E o amor? O amor não tem nada a ver com acordos, sejam eles econômicos, conveniência social. Também não tem nada a ver com educação para a submissão, para o embotamento do pensamento, para a escravidão. Ou melhor, é para isso que tem a ver. A crença de que, ainda que promova a desgraça na vida da mulher, o casamento oferece a ela uma graciosa proteção, é mais do que uma grande mentira. Os homens do Estado e da Igreja, munidos do poder e de exércitos, apoiados ou não em todas as leis, praticando todo tipo de violência, conquistaram nações inteiras, mas não conquistaram o amor. Tão poderosos e cheios de esplendor e pompa, diante do amor, não são mais do que homens pobres e desolados. No entanto, o amor é o elemento mais forte, mais profundo da vida. Amor quer dizer gostar de estar junto, ter prazer em estar junto. Amante, amigo, amado, é a mesma coisa. Amor quer dizer puta prazer de estar junto. Amor tem a ver com liberdade. Nenhuma distância os separa. São sinônimos. Exatamente por isso, são poucos os que não temem o amor livre. E especialmente a maternidade livre. As pessoas se cagam de medo da maternidade livre. Para os defensores da autoridade, é inimaginável, inadmissível a possibilidade da mulher se recusar a ser mãe. Inadmissível. Afinal, quem senão a criança gerada por ela vai produzir riqueza, virar polícia, lutar nas guerras, morrer pela pátria? O casamento precisa do consentimento da mulher. Não sou eu que digo isso, é Emma Goldman. O casamento só existe porque a mulher consente. E o ciúme? Para terminar mesmo de vez. E o ciúme? Diz ela, o ciúme é de matar. Se não há fechaduras, por que tem chaves? Quando há suspeita e desconfiança, o ciúme prospera. Quando há liberdade no relacionamento, o amor se cria. O amor se cria quando há liberdade no relacionamento. Há quem diga que o ciúme é o meio para garantir o amor, ou que o ciúme jamais poderá ser erradicado do coração humano. Diz Emma,
Ao contrário, que o ciúme é um mal cheio, é um mau meio de manter o amor. Ou pior ainda, é um meio seguro de destruir a si próprio. Mas como superar o ciúme? Homens e mulheres precisam reconhecer que não são nem proprietários, nem controladores e nem ditadores sobre as funções do sexo de seus parceiros ou parceiras. Segurar pela força, ameaçar, fazer cenas de ciúme, vigiar, usar truques, nada mais são do que meios de torturar a alma. A inveja leva as pessoas ao que é de mais baixo. E, no fim, só inspira repugnância e asco. Aos amantes, faz bem deixar as portas abertas. Se as relações humanas são relações de poder, optar por ser opressor ou oprimido tem a ver com o ethos que você desenvolveu. Qual é a tua? O que é que você pensa sobre você e sobre o outro? O que você pensa é o que você pensa. Você pensa o que você pensa. É isso. Pergunta? Quem quer responder comentários, observações? Fala que já tem 3 espectadores aqui, né? Não, quando você falou quando a pessoa opta por ser opressor ou oprimido, eu não entendi direito. Porque como que a gente opta por ser opressor ou oprimido? A pessoa não opta, ela simplesmente é oprimida ou ela é... Por exemplo, eu sou um homem, eu não tenho medo de sair de casa e ser estupado. Então, tipo, e alguma mulher, quando ela vai cruzar comigo na rua, ela sente medo de ser estuprada. Eu não tô oprimindo ela, tipo, mas se eu causo esse medo nela, eu sou uma pessoa mesmo que vocês, sabe? Eu não estupro ninguém. Só o fato de eu estar andando na rua escura com ela me cruzando, eu tô oprimindo ela pela minha presença estar ali, por ela ter medo que um homem a estupre, entendeu? Então, como esse negócio de político de relações humanas são relações de poder. Decidir estuprar ou não decorre do tipo de ser que eu quero ser. Eu não ofereço aquilo que eu não tenho. Não, tudo bem, mas você entende que é uma questão da sociedade? É uma questão que nos disseram que assim, são os outros que definem, mas na realidade sou eu que defino, é você que define. Ou não. Ou o não definir é um definir. O não se definir. Você define sempre, na verdade. Você escolhe sempre. A questão é saber se você escolhe de acordo com o que você decidiu ser ou com o que a sociedade espera que você seja. Sociedade é uma palavra, um horror falar em sociedade. O grupo social do qual você faz parte. De repente, viver 30 anos com uma pessoa é um estupro. É cometer estupro por 3 dezenas de anos. O que eu fico sempre pensando é assim, como é que a gente pode falar em amor livre, relações livres, ousadia de comportamentos, né? Sair do convencional, numa área, e se portar super bem como peão de uma empresa, por exemplo. Outra vez eu fui falar num grupo de punk, e aí, legal ser punk das 6 horas da tarde em diante, né? Das 8 às 6 você é peão. Das 6 em diante você é punk. Essas histórias que eu contei, todas elas têm em comum o fato de que pensamento e vida estão colados. Pensamento e vida não são duas coisas.
Eu vivo, depois paro para pensar e penso, ou penso, depois vou viver. A questão de colar pensamento e vida é o nosso grande desafio. E a ética está ligada a exatamente isso. Você cola teu pensamento com a tua vida ou não? Em alguns momentos você é liberalzão, em outros momentos não. Você se submete. Vira peão. Mas eu retomo a questão foi colocada de manhã, ou seja, existe uma subsistência, ou seja, ninguém pensa em fome, no limite, né? Ou seja, essa frase do ninguém pensa com fome, ou seja, com fome, com muita fome, né? Não é uma fominha que chegou 12 horas da tarde, né? Chegou meio-dia, deu fome, bateu fominha. Não é essa fome. Mas no limite, ou seja, em que eu tenho que cuidar da minha sobrevivência material, biológica, ou seja, enfim. Isso é o limite. Mas desse limite para o resto, existem várias coisas, né? Ou seja, então, lá no limite eu tenho que cuidar da minha sobrevivência no sentido de que eu tenho que comer, depois eu tenho que me vestir, depois eu tenho que ter um teto sobre a cabeça, não posso ficar totalmente aberto à intempérie do clima, enfim, as coisas vão indo. E a gente não nasce num vácuo, né? A gente não nasce e a gente, me parece, também não nasce pensando, né? Então, eu acho complicado, assim, não que não haja escolhas. Escolhas existem, mas eu acho um tanto complicado a partir do momento em que você coloca todo o peso em cima do indivíduo. Em cima de um indivíduo que tem que cuidar, no limite, pela sua continuidade. É a história, ou seja, o que a historinha do samurai diz é: não cuide da sua continuidade. Não biológica. Ou dos seus, ou dos que você gosta. Né? Então, o cara que é punk lá a partir das 6 da tarde é porque ele tem que comer. Sabe? Eu acho complicado de ter. É complicado. Eu acho que isso é uma decisão. A cultura de si, a liberdade, resulta da cultura que você faz de si. A liberdade resulta da cultura de si. Não, mas... Você, no começo da fala, colocou a questão de como que a ética vem do ethos e escolheu uma tradução que eu acho que, de certo modo, as coisas começam um pouco na tradução escolhida. Uma outra tradução para ethos seria modo de vida, que a princípio poderia ser a mesma coisa que jeito de ser, só que jeito de ser é uma coisa que se resguarda ao indivíduo. O modo de vida é um modo de se viver em sociedade. E eu discordo da ideia de que a gente não possa usar a palavra sociedade, porque a sociedade está aí para o tempo inteiro dizendo para a gente o contrário, que ela existe, que ela oprime. E o modo de vida é um modo de vida escolhido, existe assim uma certa escolha, existe um espaço para atuação individual, existe um espaço para a gente escolher não ser um opressor, embora a gente ainda seja estruturalmente um opressor. Mas ele é determinado, ao meu ver, pelas condições do ambiente, pelas condições da sociedade, pelas condições materiais, como o punk, por exemplo, né? É uma escolha ser punk só a partir das 6 da tarde? Depende. Né? Depende de que ponto de vista que você está falando, depende de como que você quer lidar com as questões materiais, porque ele tem uma escolha, ele pode passar fome, ele pode ser um morador de rua punk, ele pode ser pego pela polícia toda vez, ele tem essa escolha. Né? É como a escolha da bolsa e da vida. Né? O assaltante chega para você e você fala, você quer a bolsa ou a vida? Né? E você é apresentado como uma escolha. Você pode escolher a bolsa ou a vida, mas a escolha já está dada.
A não ser que você queira ser como um samurai que vai dedicar da sua vida para a bolsa. Bolsa não. Então você não tem uma escolha, né? É uma escolha falsa. Não Né? está se falando de bolsa, de honra. Não, ou seja, a honra, né? Mas de todo modo, a escolha que você tem é uma escolha delimitada socialmente. Existe escolha, existe. Mas a escolha está delimitada socialmente. Você não pode escolher qualquer coisa. Né? Você não pode escolher ser qualquer um. Você não pode escolher viver de qualquer modo. Você não pode escolher assim, agora eu tenho relações livres, mas numa sociedade opressora. Isso é complicado. Né? Não é tão simples você viver uma relação livre numa sociedade patriarcal, onde você tem que desconstruir os papéis do macho opressor. Né? Só uma coisa sobre a honra. A honra, ela é determinada socialmente. O que é essa honra? Essa honra do samurai, tão laudeada, tão... E realmente é muito bonito, né? O cara vai lá e enfia uma faca no próprio estômago, porque o mestre dele morreu. Essa é a honra. Porque a honra dele é o mestre morreu. Ele correu o risco de perder a batalha, mas não teve a força, a coragem suficiente para a sua própria vida. Então, ele justamente, ele não... Porque o mestre morreu. Sim. Não, mas não... Veja, tudo bem, é ele, mas é determinado socialmente. Ou seja, não é Isso. Desculpa te cortar, mas é exatamente isso que o Foucault diz, que na nossa história ocidental houve apenas um momento em que se decidiu se cultivar a si próprio como estilística da existência e não como aquilo que os outros disseram que tem que ser. Esse período são os 2 primeiros séculos da nossa era. Antes e depois, de acordo com o Foucault, e eu pessoalmente concordo, nós não tivemos experiências, pelo menos por essa vertente europeia de formação do nosso modo de ser, não tivemos outro momento da história em que o indivíduo tivesse o interesse, a vontade e criasse as condições de uma cultura de si. Ou seja, eu peguei textualmente, cultivo do corpo, cultivo da mente, cultivo do espírito e cultivo da cultura de um lugar. Quanto à sociedade é um termo que merece um monte de discussão, mas sociedade é abstrata, não existe sociedade, pô. Existem grupos sociais. Você não faz parte de uma sociedade, você faz parte de um grupo, como eu, como cada um de nós aqui, que tem uma história, que essa porra de sociedade quer eliminar. Mas está se referindo assim à relação que você coloca, de a criação dessa cultura de si, você está considerando uma condição que você tem condições de criar essa cultura de si. Acho que essa é o paralelo que ele está colocando, né? Essa questão do homem livre, no sentido que você é autônomo, que você consegue ter autonomia para pensar, criar, e decidir, escolher. A partir do momento que você tem essas condições, isso é algo a ser refletido, algo a ser trabalhado. Né? Mas acho que muito que eles colocam que essa escolha e essa condição, esse ambiente, não é um ambiente que a gente vive, que acho que ninguém vive na plenitude. Né? Mas é algo sim a ser trabalhado, com certeza. O resgata a figura daquele sujeito que eu falei, do Diógenes, o cínico. Conta-se que certa vez ele já era muito conhecido, e certa vez ele estava na beira da cidade, porque os cínicos viviam fora da cidade, eles não eram cidadãos atenienses, não podiam entrar, né? Eles viviam fora. E certa vez o Diógenes estava lá, dentro do barril dele, e chegou o Alexandre Grego Grande. Chegou o Alexandre e falou assim, porra, eu sou o Alexandre, você sabe que eu posso tudo. Eu sou o cara, você sabe disso. Peça o que você quiser, o Diógenes. O Diógenes olha para ele e fala assim, sai da frente que você está atrapalhando o sol. Ou seja, a cultura de si é uma decisão que eu tomo ou não. É claro que isso custa. É claro que isso custa e que me leva a dizer como é que eu posso pensar em relações livres, como é que eu posso pensar em amor livre, como é que eu posso falar em relações que fogem do convencional, se eu sou alguém que mantém a estrutura social como ela é. Sendo, por exemplo, peão. Ainda que ganhe milhares,
Isso é uma provocação, eu sei, é horrível. Não estou falando para vocês, estou falando para mim também. Quer dizer, é uma situação nossa muito difícil, de um tempo muito complicado, de um tempo em que, imagina, por isso que é maravilhoso vocês, né? A gente está aqui no domingo, chuvoso, com frio, discutindo isso. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe numa sociedade que, num tempo em que essa estrutura, esse modo de viver socialmente, elimina qualquer possibilidade de a gente ser a gente mesmo. Você tinha que estar vendo o Silvio Santos Faustão, hora dessa. Não é? Você tinha que estar fazendo exatamente aquilo que meia dúzia de pessoas decidiram para ser feito. De repente a gente escapa disso e diz, é um tempo muito difícil. Agora, essas figuras que eu contei são figuras ousadíssimas, né? De ter a coragem, por exemplo, do Diógenes, de se masturbar em público. Ora, se sexo hoje, ainda hoje, o sexo para nós não é a mesma coisa que fazer uma cagada no banheiro, ou comer, ou beber um copo d'água, se sexo para nós ainda é uma coisa que é diferente de atender às necessidades físicas, se para fazer sexo eu tenho que inventar um monte de discurso, isso só demonstra o quanto nós estamos distantes do que significa ser livre. Como um Diógenes que se masturba em público e as pessoas dizem, porra, você faz isso? Ora, se eu pudesse massagear o meu estômago, passar minha fome, seria tão bom, disse ele. Por quê? Masturbando eu satisfaço uma necessidade. Se passasse a mão no meu estômago e isso passasse a minha fome, seria ótimo. Então, é questão de ousadia mesmo, é questão de postura, é questão de decidir ou não cultivar a si próprio. Sozinho, ou com o outro, ou com os outros, não interessa. A questão é, eu penso o que eu penso é o que eu penso. E eu encerro, né? Porque você está com o tempo já apertado. Obrigado, viu? Claro que a gente só está pontuando, né? Acho que é assunto para a gente discutir a vida inteira. Eu queria agradecer, Donizete, obrigada. Eu acho que, sim, ele acaba colocando dentro, sempre falou, me referindo às conversas que a gente teve ao longo do ano, nas rodas. Existe uma questão óbvia, enfim,